Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra, toda a glória e o louvor sejam dados ao seu nome, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós queremos muito, Senhor, queremos muito do fundo do nosso coração conhecer o Senhor mais profundamente. Reconhecemos que temos estado podemos dizer, numa situação em que a luz não tem chegado até nós de forma intensa e poderosa como o Senhor deseja. Mas nós queremos dizer-lhe, Pai, que estamos na disposição, estamos receptivos e disponíveis para que o Senhor nos fale, nos esclareça, nos ilumine e nos ajude a compreender qual é a nossa parte na aliança, qual é a sua parte, o que é que está envolvido em tudo isto. Pedimos, suplicamos ao Pai, por misericórdia, que o Senhor nos batize todos nós com o seu bom Espírito e que nos permita compreender este tema tão importante. Em nome de Jesus, amém. Ok, Amém. Muito bem, então a questão dos concertos, é importante nós termos consciência já desde o princípio que existem dois concertos, ou duas alianças, ou dois pactos, e isto é bíblico, e é importante que nós percebamos que existe aquilo que é denominado como aliança eterna, e depois há uma outra aliança que foi feita a posteriori. Olha, então como é que tudo isto começou? Eu vou começar já por uma introdução que se encontra no Desejar Todas as Nações, no capítulo 87, na página 590.9. Portanto, Desejado Todas as Nações, capítulo 87, página 590.9, que diz o seguinte: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o pai e o filho se haviam unido num concerto. Aqui temos a importância de um concerto. Um concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Portanto, irmãos, vejam que antes mesmo antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o pai e o filho se uniram num concerto, deram as mãos, como acontece nos contratos. Não é verdade? As pessoas celebram um contrato e depois apertam as mãos e assumem um compromisso. E foi exatamente isso que aconteceu. Isto era para redimir o homem caso ele fosse vencido por Satanás. Ora, nós sabemos que efetivamente isto aconteceu. O homem foi vencido por Satanás, ou seja, lá em Gênesis é onde tudo acontece, por isso não é por acaso que o livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, se chama Gênesis, apesar de não ter sido o primeiro livro a ser escrito. E isto é interessante porque o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, mas o livro de Jó está antes de Salmos, não é por acaso, há uma sequência muito interessante e o livro de Jó tinha que estar naquele lugar das Escrituras. Bom, mas avançando para o estudo das alianças, podemos ir a Gênesis, capítulo 2, e ao versículo 16 e 17. Todos nós conhecemos muito bem. É aí que Deus apresenta, podemos dizer, a Adão e Eva, que no fundo eram os representantes da humanidade toda. Deus apresenta a Adão e Eva o que é que está ali em causa, e Deus lhes diz, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, não é? Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, não comerão, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Ora, para Deus, morte só existe uma, que é a morte eterna, e vida também só existe uma, que é a vida
eterna. Portanto, o que Deus estava a dizer ali, o que Deus estava a propor ali era, olha, vocês têm liberdade de escolha, não é verdade? Mas, neste momento, vocês precisam realmente conhecer que existe aqui, podemos dizer, um pacto. Um pacto. E o pacto tem por base, aliás, os pactos todos têm por base o seguinte: obediência, vida, desobediência, morte. E Deus estava a ser muito aberto com eles. E, portanto, eles iriam escolher a quem é que eles quereriam pertencer, ou seja, com quem é que eles queriam fazer aliança. Bom, Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que eles comeram naquele dia e naquele dia não morreram. Por que é que eles não morreram? Precisamente pelo texto que nós lemos há pouco do Desejar Todas as Nações. O tal concerto que tinha sido feito entre o pai e o filho, e eles tinham dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Ou seja, havia uma dívida, certo? Havia uma dívida, havia aqui um quebrar do concerto. Podemos pôr isto em termos de contrato. Era como se houvesse um contrato que nós habitualmente conhecemos melhor, um contrato que nós fazemos, por exemplo, com a Companhia das Águas ou da Eletricidade. Nós assinamos um contrato, não é verdade? Assinamos um contrato e a Companhia da Eletricidade, ela tem direitos e tem deveres. Da mesma forma que nós temos direitos e temos deveres. Um contrato vincula apenas as duas partes, porque um contrato é feito entre duas partes. E, portanto, a companhia de eletricidade, desculpem-me estar a usar este exemplo, mas é para compreendermos melhor. Portanto, a companhia das águas ou da eletricidade, ela tem o dever de fornecer a energia, certo? Mas tem o direito de receber o pagamento por esse serviço prestado. Por outro lado, esta é a parte da companhia de eletricidade. Por o meu lado, também existem direitos e deveres. Qual é o meu dever? É pagar a energia que me foi fornecida. Qual é o meu direito? O meu dever é pagar. O meu direito é receber o fornecimento da energia. Então, com Deus era exatamente a mesma coisa. Ou seja, Deus disse logo desde o princípio que se obedeceres terás vida, mas se desobedeceres terás morte. E, portanto, temos aqui uma situação em que a parte de Deus, ou seja, o direito, o dever de Deus era... temos aqui... Estou aqui a ler ao mesmo tempo o que vai sendo colocado no bate-papo. O dever de Deus era dar a vida eterna. O direito de Deus era receber, isto aqui que nós temos que compreender muito bem, era receber obediência e adoração. Isto em relação a Deus. Em relação a nós, a humanidade, qual era o dever da humanidade? Era obedecer a Deus, dado que Ele é o dono de todas as coisas. Qual era o direito da humanidade? Era receber a vida eterna pela obediência. Estamos a compreender? Eu penso que não estou a ver os vossos rostos todos, mas alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer sinal, está bem? Ora bem, até agora está tudo certo. Pronto. O que é que acontece? Acontece que Deus é fiel. Nós já sabemos que Deus é fiel, não é verdade? Foi Ele que propôs o contrato. Eu faço uma pergunta. O que é que os irmãos acham? Agora eu gostava de vos ouvir. Eu sei que não temos muito espaço para ter intercâmbio, mas o que é que os irmãos acham? Se por acaso Adão e Eva tivessem obedecido, Deus tinha obrigação de lhes dar a vida eterna ou não?
A Eu ela, acho que sim, já que era um concerto, um contrato. exatamente, tinha mesmo a obrigação, porque ele é fiel, e a sua parte ele cumpre-a sempre. Agora, uma outra questão: se por acaso Adão transgredisse, que foi o caso, acham que Deus seria injusto ao destruí-los? Não, seria justo. Também não seria. Também não não seria. seria. Muito bem. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 4, no versículo 4. Diz-nos, esse texto é muito esclarecedor, Romanos 4:4. Eu vou ler, na minha Bíblia diz o seguinte: portanto, ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Ou seja, quem trabalha tem o direito de receber, certo? O seu salário, o patrão não lhe vai dar nenhuma dádiva, vai-lhe dar tem uma dívida para com o trabalhador, está certo? Pronto. Então, avançando neste conceito, uma vez que Deus tinha dito que no dia em que dela comeres certamente morrerás, Adão pecou naquele dia e não morreu. Então podemos pensar, então mas Deus estaria a mentir? Quando ele disse que no dia em que dela comeres certamente morrerás, porque nós sabemos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então a pergunta que se coloca é: por que é que Adão e Eva não morreram naquele dia, se Deus tinha dito no dia em que dela comeres, certamente morrerás? A resposta encontra-se em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22. Então vamos lá para Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22. Adão e Eva não morreram porque, como diz aqui, versículo 22, a bondade ou a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então, por que que Adão e Eva não morreram naquele dia? Por um ingrediente chamado misericórdia. Eu não sei se todos nós sabemos o que é que significa misericórdia. Misericórdia significa uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Ou seja, onde Adão e Eva falharam, Deus agora vai-lhes dar uma segunda oportunidade para eles acertarem. E esse ato de misericórdia, ele veio até nós de que maneira? Através do fiador, Jesus Cristo. E agora vamos abrir no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 5. Tiago, capítulo 3, e no versículo 5. E diz o seguinte: Tiago 3:5. Perdão, desculpem, não é Tiago, é Tito. Tito 3:5, peço desculpa. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, o homem acham que pode exigir misericórdia? O que é que acham? Gostava de vos ouvir. Agora, pai, não vai precisar ser verdade. Ou se não é, esse cara, sabe? Sim, mas não deu tempo de Deu um gato, que eu quero. Olha aí. Quero tu chegar. Estamos com um bocadinho de interferências. Acham que o homem pode exigir misericórdia?
Claro que Creio não. que E há aqui um texto, há um texto nas Escrituras que nós por vezes não gostamos muito de o ler, que encontra-se em Romanos, no capítulo 9. Mas o que é facto é que ele está aqui, nós não o podemos deitar fora. Romanos, no capítulo 9, vamos ler o versículo 14 a 16 e depois o versículo 18. Portanto, Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 16. E eu vou ler o seguinte. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Versículo 18. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Portanto, no contrato apenas havia uma cláusula que era direitos e deveres de uma parte, direitos e deveres de outra parte. Agora, quando Deus apresentou essa aliança, esse pacto a Moisés, Deus vai usar de um outro ingrediente, que é alguma coisa que até àquela altura era desconhecida. E eu vou-vos ler uma meditação matinal chamada Maravilhosa Graça de Deus, do dia 2 de janeiro, que diz o seguinte: pela obediência às ordens de Deus, o homem caiu sob a condenação da sua lei. Ok? Desobediência, morte. Esta queda, reparem bem, irmãos, esta queda exigiu que a graça de Deus se manifestasse em favor dos pecadores. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes às suas ordens, mas ele não lhes concede graça. Jamais necessitaram dela, porque jamais pecaram. Graça é um atributo de Deus imerecidamente manifestado para com os seres humanos. Nós não o procuramos, mas ele foi enviado à nossa procura. Deus se regozija em outorgar esta graça a cada um que a deseja. A todos nós, ele apresenta, reparem esta expressão aqui, a todos nós, ele apresenta termos de misericórdia. Esta expressão é muito interessante. Não porque sejamos dignos, mas porque somos completamente indignos. Não, a nossa necessidade, ela continua, a nossa necessidade é a qualificação que nos dá a certeza de que receberemos esse dom. E agora a minha pergunta é, o que é a graça? O que é a graça? Já vimos que misericórdia é uma segunda oportunidade. E o que é a graça? Vamos a Tito. Tito, nós já sabemos isto, mas agora precisamos ver estes textos no contexto da aliança. Então, Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, o que é a graça de Deus? É Jesus Cristo. A graça de Deus, aquele dom imerecido, é Jesus Cristo. Ou seja, acabamos por receber aquilo que já tinha sido planeado na mente de Deus e que esse tal concerto que tinha sido feito entre o Pai e o Filho. Muito bem. Este concerto eterno será, como é que ele foi apresentado? Como é que Deus apresentou este concerto eterno ao ser humano? A Adão e Eva, que eram os representantes da humanidade. Ele está representado no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15 e no versículo 21. Irmãos, isto é altamente significativo, estes versículos, porque por vezes nós os lemos, mas não os lemos num contexto de aliança. Então, eu gostaria que um de vocês pudesse ler, por favor.
Gênesis capítulo 3, versículo 15 e versículo 21. Porque, irmãos, esta apresentação da aliança à humanidade, ela é um composto. Então, no versículo 15, nós sabemos isto de cor. Deus volta-se para Satanás e o que é que ele lhe diz? Porém, pode ler? Sim, sim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos parar, fazer uma pausa aí. Obrigada, Flávia. Então, o que é que Deus está a apresentar aqui? Os termos de misericórdia. Vejam que é pela misericórdia de Deus, ou seja, a segunda chance, que Deus está a dizer o quê? Bom, eu vou colocar inimizade entre a serpente, Satanás, e a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Mas naquela altura não havia nenhuma igreja. Naquela altura a igreja era Adão e Eva. Ora bem, a mulher era Eva. Portanto, numa primeira fase, Deus estava a colocar inimizade entre Satanás e Eva, ponto. Numa segunda fase, então, entre os descendentes de Satanás e o descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? Gálatas 3,16 diz-nos claramente que é Jesus Cristo. E seria este descendente da mulher, aí sim a igreja, não é? Que viria esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente iria ferir-lhe o calcanhar. Ok, então estes eram os termos de misericórdia que Deus estava a apresentar. Havia aqui uma chance, uma segunda oportunidade ou não? Misericórdia significa segunda oportunidade. Então Deus estava aqui a apresentar a oportunidade, porque havia um fiador. Lembram-se o tal concerto que antes de serem lançados os fundamentos da terra tinha acontecido no céu entre o Pai e o Filho, até que eles deram as mãos num solene compromisso em que Jesus viria ser o fiador. E, portanto, por se ter achado o fiador, foi precisamente por causa disto que, no dia em que Adão pecou, ele não morreu, mas alguém morreu. Porque Deus é fiel ao contrato, é fiel ao pacto. E no pacto o que é que existia? Obediência, vida. Desobediência, morte. Portanto, para que Adão não morresse, alguém teria que morrer. Alguma vítima inocente teria que morrer. E essa era um tipo de Jesus Cristo que haveria de vir no tempo certo. Bom, mas nós lemos apenas o versículo 15. O termo de misericórdia inclui, irmãos, isto é muito importante, inclui o versículo 21. E eu pedia que lêssemos então o versículo 21. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 3, 21. Flávia. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, aí temos, não só Deus coloca inimizade entre a serpente e Eva, entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher, como também teve que haver morte de um animal. Não só houve a morte do animal, como o próprio Deus os vestiu. E esse vestir é muito importante, porque eles estavam nus e eles precisavam de uma cobertura. Então, o que é que isso significa? Todos nós sabemos que essa cobertura que Deus confecciona, no fundo foi Deus que confeccionou, é nada mais, nada menos do que a justiça de Cristo. Essa vestimenta, lembram-se, no fundo é o caráter de Cristo, essa vestimenta, a mesma roupa que nós encontramos na parábola das bodas. Lembram-se que o pai do noivo, a dada altura, foi fazer uma investigação. O que é que ele ia investigar? Ele ia investigar para ver quem tinha a roupa. Porque a partir do momento em que Deus apresenta
a sua aliança, ele fornece a roupa. Então, ele encontrou lá alguém que não tinha roupas que tinham sido fornecidas a um preço muito alto, a custo da morte de uma vítima inocente. E então, essa pessoa ficou sem palavras quando o pai do noivo lhe perguntou: olha, como é que tu entraste aqui sem ter roupa? Tu tens a tua roupa, mas não tens a que eu te forneci. Então, isto é muito importante, irmãos, porque acabamos por ser transportados para Apocalipse, onde nos diz que a sua noiva se preparou, foi-lhe permitido vestir-se de linho fino e puro. Eu penso que nós sabemos onde é que isso se encontra, mas podemos abrir em Apocalipse no capítulo 16, capítulo 16, perdão, no capítulo 19, e no versículo 7 e 8, quando diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a noiva se preparou. E eu pergunto como é que ela se preparou. O versículo seguinte diz-nos como é que ela se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, porque o linho fino são o quê? As obras justas dos santos, ou seja, são obras de obediência. Lá voltamos nós à aliança. A aliança que diz que obediência, vida, desobediência, morte. Ou seja, Deus só pode cobrir com as vestes da justiça quem? Os que obedecem a ele. Os que obedecem, não temos alternativa aqui. Os que obedecem, por isso é que Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ela diz que a justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. Isto é muito importante. Agora, Satanás, que é um mentiroso e pai da mentira, o que é que ele prometeu a Eva? Ele prometeu a vida eterna na desobediência. Quando ele disse: não, tu podes desobedecer porque não morres. O que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer que não só Deus era mentiroso, mas que o ser humano poderia obter a vida eterna mesmo transgredindo a lei de Deus. E esta mentira até hoje continua a ser acreditada pelos cristãos. Os cristãos continuam a acreditar nesta mentira quando dizem que não é possível guardar a lei de Deus e nós vamos transgredi-la até à vinda de Jesus. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que queremos a vida eterna, não é? Que temos direito, o nosso direito à vida eterna, mesmo na desobediência. Ou seja, isto é muito grave, porque nós estamos a tentar a Deus a ser infiel à sua parte da aliança. Porque qual é a parte de Deus da aliança? Qual é o dever de Deus? É dar a vida eterna. Aos que desobedecem? Não. Portanto, meus irmãos, vejam a gravidade disto. Nós estamos a tentar a Deus, a Ele cumprir uma parte do contrato que não foi feita. E uma aliança, um pacto, é algo muito sério. Bom, mas então, este pacto, diz-nos a Bíblia, em Romanos 16, 25, não vamos ler talvez os versos todos, se bem que eu gostaria de os ler, mas Romanos 16, 25, Efésios 1, 9, Colossenses 1, 26 e 27 e Hebreus 10, 5 a 7. E aqui fala-nos do tal mistério que estava oculto. Esteve oculto durante eras eternas. Ele não era conhecido, não era, ninguém o sabia, foi o tal concerto que tinha sido feito lá
muito atrás no tempo entre o pai e o filho. Mas vamos ler, eu gostava que talvez, eu vou pedir à Flávia que abra, por exemplo, em Romanos 16, 25, vou pedir à Alice que abra em Efésios 1, 9, vou pedir à Graça que abra em Colossenses 1, 26 e 27, e vou pedir, por exemplo, tanto faz um outro irmão que, por exemplo, abra em Hebreus 10, 5 a 7. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ora, aí está. Havia um mistério que estava guardado desde tempos eternos, mas Paulo aqui não esclarece qual é esse mistério, mas Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9, diz qual é esse mistério. Então, Alice? E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ora, desvendou-nos. Então vamos ver qual é esse mistério que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, Graça. Diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ora, aí está. Qual é então o mistério? É Cristo em nós. E agora vejam, irmãos, se Cristo habita em nós, se Cristo habita em mim, eu peco? Não. Então, esta é a maravilha da aliança. O objetivo de Deus que esteve oculto é que Cristo viva em nós. E por isso ele é a esperança da glória. Agora, por que é que nós pecamos? Porque não estamos ligados a Cristo. Porque Totalmente. Cristo não habita em nós. Porque Cristo não habita em nós, irmãos. E isto é sério. Não é por acaso que Deus fala a Laodiceia e o que é que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, está dentro ou está fora? Está fora. Fora. E irmãos, a lição da escola sabatina da semana que passou tinha um verso áureo. Os irmãos lembram-se onde é que está o verso áureo da lição? Está no livro de Êxodo, no capítulo 19. Reparem, irmãos, se isto não é a mesma linguagem de Cristo a Laodiceia. Exatamente a mesma linguagem. E está lá escrito em Êxodo 19:5. Obrigada, Isaac. Então diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que é que Deus diz a Laodiceia? Se alguém ouvir a minha voz, a mesma coisa. E em Êxodo diz, e guardardes o meu concerto. O que é que Deus diz a Laodiceia? Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Guardares os meus mandamentos. O que é que Deus diz a Laodiceia? Abrir a porta. Abrir a porta, irmãos. Então significa que abrir a porta é o quê? Deixar entrar. Abrir o nosso coração. E é guardar o concerto. É o que diz aqui. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, ou seja, se vocês abrirem a porta e me deixarem entrar, então sereis a minha propriedade peculiar. Irmãos, o que é que acontece com Laodiceia? Ela abriu a porta. Se ela não abriu a porta,
significa que nós somos propriedade peculiar de Deus? Não. Então pertencemos a outro. E o que Deus nos está a propor é que aceitemos essa aliança, aceitemos pertencer-lhe, ser da sua família, sermos um povo peculiar, um povo santo do Senhor. Irmãos, isto é muito importante. Bom, então, havia nos termos da aliança, do pacto, alguma coisa, como já vimos, não é? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, o tal fiador. Ou seja, através de quem nós podemos ter uma segunda oportunidade. Misericórdia, nós estamos a ter uma segunda oportunidade, irmãos. Onde Adão e Eva falhou, Deus nos está a dizer, eu estou a dar-vos uma segunda oportunidade para que vocês consigam. Vocês vão conseguir. Porquê? Porque vocês têm um fiador, já pagou a dívida. E mais, vocês têm nesse fiador um exemplo de que é possível vocês conseguirem desta vez. Mas todos nós sabemos que para podermos ter essa misericórdia, ela é dada debaixo de uma condição. Repara, irmãos, a minha pergunta é: como é que nós podemos alcançar essa misericórdia? Alguém tem uma ideia? Abrindo o coração e obedecendo a Cristo. Ok. Deixando ele entrar e viver em nós. Muito bem. Mas ela é muito, muito, muito clara em Provérbios. Conhecemos bem o texto, Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. O que é que diz lá em Provérbios 28, 13? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que é que faz? Alcançará misericórdia. Alcança misericórdia. Então, irmãos, nós queremos uma segunda oportunidade ou não? O que é que precisamos fazer? Confessar. E deixar. Deixar. Amém. Irmãos, não fiquemos só pela metade. Confessar e deixar. Isto é possível? Jesus já veio demonstrar que sim. Então, esta aliança, que é chamada Aliança Eterna, foi efetivamente a primeira a ser feita. A primeira a ser feita. E ela depois foi repetida. Ela foi feita a Adão e Eva, mas foi repetida a Noé. Encontramos isso em Gênesis 6:18. Não vamos ler os textos todos. E depois foi... Mas vamos ler estes. Gênesis 6:18. Temos que ler porque há aí uma coisa muito bonita. Gênesis 6:18. E diz o seguinte, irmãos. Olhem que lindo está aqui. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então Deus está aqui a renovar a aliança, ou seja, o pacto. Com quem? Com Noé. Por quê? Porque a aliança eterna, ela destinava-se a toda a humanidade. Destinava-se e destina-se a toda a humanidade. Capítulo 9, agora de Gênesis, versículo 8 e 9. Gênesis 9, 8 e 9. E diz o seguinte: disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então, é ou não um pacto para toda a humanidade? Exatamente. E vamos ler agora o versículo 12, desse mesmo capítulo 9, o versículo 12 e 13. E disse Deus: este é o sinal do pacto
que eu firmo entre mim e vós e todo ser vivente. Oh, irmãos, olhem aqui, que maravilha! E todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Portanto, isto é uma aliança eterna. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Então, irmãos, o que é que sinal é que Deus deu? O arco-íris. Então, sempre que nós virmos um arco-íris, o que é que ele nos deve dizer? Gostava de ouvir alguém. Que Deus está lembrando do pacto que ele fez com toda a humanidade. Exatamente. Muito obrigada. Ele está lembrando Eterna. eterna, perpétua. E ele não só se está a lembrar, mas ele também está a querer que nós nos lembremos que obediência traz vida, desobediência traz morte. Não é um Deus maravilhoso? Maravilhoso. Mas Deus também renovou esse pacto com Abraão. Já estudámos isso, capítulo 17, versículos 1, 2 e 7, e agora com Abraão ele dá um outro sinal, já não era o arco-íris, mas era alguma coisa, era a circuncisão, não é? Já conhecemos isso. Por que a circuncisão? Porque tem a ver com o órgão sexual masculino, irmãos. Já se perguntaram sobre isto? Ou nunca vos passou pela cabeça? Por que é que tinha que ser um sinal naquele sítio? Sabem porquê? Alguém tem uma ideia? Aceitam-se ideias? Por causa do patriarca. Como? Porque o homem é o patriarca, o cabeça da família, não sei se... Tá morno. Porque é ali que são geradas novas pessoas. Exatamente, exatamente. Nova descendência. Exatamente, porque a descendência de Deus, aquela descendência com quem Deus faz a aliança, e Deus tem sempre alguém, ela passa precisamente pelo órgão sexual masculino. Muito bem. Então os irmãos vejam como Deus pensa em todas as coisas. Bom, mas nós sabemos que essa aliança depois Deus repetiu, não só com Abraão, mas a Isaac, Jacó, Moisés, Davi e até nós. Esta é a aliança eterna. Mas eu agora faço uma pergunta. Acham que Deus era obrigado a manifestar misericórdia? Eu já fiz esta pergunta há pouco. Por que que não? Por que que não? Ele tinha cumprido a parte dele do concerto. Sim. Não era ele que... Ele tinha dito que iria, quem pecasse morreria. E a humanidade aceitou. E aceitou. A humanidade aceitou. Muito bem. Agora, como Deus decidiu, já vimos há pouco, usar de misericórdia. E ele usa de misericórdia. Sim, sim, diz. Acrescentar uma coisa. É que ele também nos dá as ferramentas. Ele disse, não vais comer desta árvore, mas eles tinham muitas para comer. Exato. Portanto, Deus não é um Deus restritivo. Ele pôs todas à sua disposição, menos uma. Muito bem, muito bem. E aí está realmente, é exatamente como tu dizes, portanto, ele não é restritivo, ele dá-nos uma coisa enormíssima, apenas um teste para que houvesse como é que é de dizer, aquela árvore era um teste de que eles aceitavam o concerto, a aliança que ele estava na disposição de fazer com eles. Ou seja, vocês serão a minha propriedade, vocês são meus, porque existe outro. Um que é homicida desde o princípio, um que é mentiroso desde o princípio. Estão a perceber? E agora eu faço uma pergunta. Quando estava próximo o tempo do cumprimento, porque é assim, irmãos, eu não sei se os irmãos conseguem perceber isto. Quando Deus faz essa aliança, ele faz a aliança, mas apenas como promessa. Já repararam?
quando Deus diz que iria enviar o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, era apenas uma promessa. Era ou não? Ainda não tinha acontecido. E durante 4.000 anos era apenas promessa. Agora vamos abrir em Lucas, capítulo 1, no versículo 72 e 73. Lucas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 72 e 73. Vejam o que está aqui. Está a falar de João Batista. E diz assim, para usar de misericórdia. Olha o que estávamos a falar há pouco. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Então, Deus tinha jurado por si mesmo trazer o quê? O fiador, aquele que iria... A misericórdia, muito bem. E eu não sei como é que diz as vossas, no versículo 72 e 73, está um bocadinho diferente do meu. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Santa aliança. E do juramento que fez a Abraão, vosso pai. Exatamente. Pai. Muito bem, muito obrigada. Esta tal santa aliança. Agora a pergunta é, por que é que Cristo veio? Vamos a Romanos. Romanos no capítulo 15. Irmãos, Satanás é mesmo assim um encardido, porque inclusivamente ele foi buscar a expressão bíblica de santa aliança. Irmãos, escutem isto. A revista Time, nós já falámos nisto aqui, a revista Time, aqui há uns anos atrás, em 48, ela publicou um artigo chamado The Holy Alliance, a Santa Aliança. Lembram-se quando é que ela foi feita? Precisamente entre os Estados Unidos e o Vaticano, que é o homem do pecado, o filho da perdição. Deus tem um filho, Satanás também tem um filho, que é o filho da perdição, o papado. Então, vai colocar este nome precisamente nesta aliança. Um nome retirado das Escrituras e aplicável unicamente a Jesus Cristo. Ok, mas então vamos à pergunta. Por que motivo é que Jesus veio? Romanos 15, no versículo 8, e diz-nos o seguinte: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para quê? Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou seja, aquela aliança que esteve escondida desde eras eternas, que foi apresentada à humanidade e que era tipificada pela morte dos cordeiros, foi por isso mesmo que Jesus veio para cumprir. Ou seja, até àquela altura era apenas uma promessa. Tipo assim, eu dei um exemplo hoje na igreja, mas vou dar aqui um exemplo. O Nelinho tem um carro e eu digo, Nelinho, tens um carro muito jeitoso, dava-me jeito de ficar com esse carro, tu vendes o carro? E o Nelinho diz, sim, vendo o carro. Então, e por quanto? Por X. Ok, negócio fechado, apertamos as mãos. E como é que é? O contrato está feito? Ele está feito uma promessa, mas não está assinado o contrato. E o contrato, para ser válido, ele tem que ser ratificado, ou seja, assinado. Como é que esse contrato foi assinado? Com a morte de Jesus. Ele assinou o contrato quando ele morreu por nós. Exatamente. E é para lá que nós vamos, a Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, 20.
nós temos então aí o comprovativo de porquê que Jesus teve que morrer. A morte de Cristo, irmãos, teve que ver, não só, mas também e particularmente com a aliança, com o concerto que tinha sido feito no céu entre o Pai e o Filho. Foi apresentado à humanidade no Éden, e depois foi, como é que é dizer, portanto... ratificado com Abraão. Não foi ratificado, portanto foi, foi. renovado. Renovado. Agora, foi ratificado precisamente com o sangue de Cristo. E vejam o que é que Jesus diz, Lucas 22:20, que diz o seguinte: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, olhem as palavras de Cristo, este cálice é o quê? O cálice da nova aliança. A nova aliança, ou o novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Se Jesus está aqui a dizer que é a nova aliança, é porque havia uma velha aliança. Certo? Senão não fazia sentido Jesus dizer que era uma nova aliança. Onde é que se encontra a velha aliança? Então, mas houve outra aliança? Houve necessidade de Deus fazer outra aliança? Sim, Alice. Não tens som, Alice, não tens som. Não tens som. Você pode repetir essa passagem, porque você falou Lucas 22:20, não é Lucas 22:20. Sim, é Lucas 22:20. É isso mesmo. Tá, ok, desculpe. Não faz mal. Portanto, vamos ver a outra aliança que Deus fez. E qual foi a outra aliança? Irmãos, esta aliança foi feita, esta que vamos ver agora, que é chamada a velha aliança, apesar dela ter sido feita depois, portanto deveria ser a nova, mas não é, é a velha. Ela foi feita única e exclusivamente com o povo de Israel, ponto. E foi feita no Sinai, e foi ratificada no Sinai. Então, por que é que ela se chama velha aliança? Porque o nome velho ou novo não é por causa da altura em que ela é feita, mas pela ratificação dela. Ou seja, a nova aliança, ela foi feita antes, mas ela foi ratificada depois. Então, o facto, quando se chama nova aliança, é pela ratificação, é pela assinatura, que foi a morte de Cristo. Mas a outra, que é velha, tinha sido assinada antes, é por isso mesmo. Então vamos a Êxodo, ao capítulo 24, não sei se todos estamos a compreender ou se está a ser confuso. Deem-me o feedback, faz favor. Ninguém me está a responder? Você poderia esclarecer essa coisinha de novo, porque você falou a nova que era velha. A aliança do Sinai era a aliança, se referia à aliança desde o Éden. Não. A aliança no Sinai foi feita só, única e exclusivamente com o povo de Israel. E foi feita, e vocês vão ver que foi assinada naquela mesma altura. Enquanto que a aliança eterna existia apenas como promessa. Existia apenas como promessa, porque só foi assinada com a morte de Cristo. Então vamos abrir em Êxodo, no capítulo 24, versículo 3, 4 e 7. Eu vou ler. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Quem é que escreveu? Foi Moisés. Foi Moisés, não foi Deus. Porque os termos da aliança, da aliança eterna, foi escrito com o dedo de Deus pelo próprio Deus. Então agora vamos ler o versículo 7. Também tomou o livro do pacto, como é que diz as vossas? O livro da aliança, o livro da aliança, e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Isto não pode ter sido a aliança eterna. Por quê? Porque foi escrito por Moisés. E eles descumpriram dali 3 dias, 2 dias. Exatamente, muito bem. Há pessoas que dizem, mas o povo... Sim, Ellen. Até porque é a parte que eu estou lendo na Bíblia, exatamente esse evento, quando Deus chama o povo, chama Moisés, e uma das coisas que me chamou muito a minha atenção, não sei o de vocês, foi que Deus desceu para estar perto do povo. E Deus deu uma orientação que o povo não poderia se aproximar do monte, porque o Senhor desceria. E ele falou, olha, vem você, Moisés, com Arão. Depois ele, só vem você, viu, Moisés? E quando Moisés subiu para falar com Deus, Deus disse, vá lá, volte e diga ao povo que não pode se aproximar do monte, porque senão vão morrer. Mas o Senhor já tinha dito isso antes da subida de Moisés. Fez Moisés descer novamente. O que eu entendo com tudo isso? O Senhor, até com sua plenitude do seu poder, de sua presença, só sua presença já era a sua plenitude. E é tão grande que, ao se aproximar, qualquer povo ali hebreu poderia morrer. E esse cuidado de Deus me chamou muito a atenção, porque a partir dali o Senhor daria seus estatutos. Ok. Agora, obrigada, Ellen. Agora vamos ler, ainda em Êxodo, capítulo 24, vamos ler o versículo 8, que é a ratificação do concerto. Mas é o concerto feito com o povo de Israel, não a aliança eterna que é para toda a humanidade. Lembram-se? Que é um concerto perpétuo. Então, o que é que diz o versículo 8? Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue de quê? Da aliança. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Então, aquela aliança foi feita com o povo de Israel e ratificada, assinada no mesmo dia. E nós perguntamos, mas se já havia uma aliança eterna, por que razão é que Deus teve de fazer uma outra aliança com o povo de Israel só? Irmãos, não nos esqueçamos que eles tiveram 400 anos no Egito. E durante esse tempo, eles perderam toda e qualquer noção de Deus, de obediência, de saúde, completamente. E eu deixo ficar aqui um apelo a todos vocês, que por favor leiam o capítulo 32 do livro Patriarcas e Profetas, que tem como título precisamente os dois concertos. Os dois concertos. E se nós fazemos confusão entre os dois, nós nunca mais vamos perceber o que é que Deus nos está a dizer. Porque, irmãos, o que nós normalmente fazemos é a divisão entre lei moral e lei cerimonial. Elas existem, mas não é esta a divisão que Deus faz. A Bíblia não faz este tipo de divisão. O que a Bíblia faz é a divisão entre a aliança eterna e a aliança do Sinai.
E depois, mais tarde, vamos encontrar isto no livro de Hebreus. Bom, mas eu agora vou fazer-vos uma pergunta. Porque há pessoas que dizem, mas o povo não sabia, não percebeu o que é que Deus estava a dizer nessa altura. Será que não sabia? Vamos a Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 28. Deuteronômio 5, 28. Vamos ver se o povo sabia ou não sabia. Diz o seguinte: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, disse-me, eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram, falaram bem em tudo quanto disseram. Então, se eles falaram bem é porque tinham entendido, certo? Agora vamos ver o que é que Ellen White nos diz. Nas mensagens escolhidas, Jesus, nosso modelo, do dia 7 de fevereiro, diz-nos o seguinte, também está no Manuscript Releases, no volume 1, página 114.2, e diz o seguinte, irmãos, aqui o povo recebeu as condições da aliança, assumiram um compromisso solene com Deus, simbolizando a aliança feita entre ele e todos os que creem em Jesus Cristo. As condições foram claramente, aqui está a palavrinha, claramente colocadas diante do povo, não ficaram sujeitos a erros de interpretação. Quando lhes foi solicitado que decidissem se concordariam com todas as condições dadas, unanimemente consentiram em obedecer a cada obrigação. Eles já tinham consentido em obedecer aos mandamentos de Deus. Os princípios da lei foram detalhados, ou seja, todos aquelas regras, aqueles juízos, aqueles preceitos que Deus deu, foi nada mais, nada menos do que o detalhar dos princípios dos 10 mandamentos. Aquilo que nós hoje chamamos das leis de saúde, das leis cerimoniais, das leis de higiene, das leis, todas as outras leis. E depois continua Ellen White e diz, foram detalhadas para que soubessem o quanto estava envolvida em comprometer-se a obedecer à lei. E eles aceitaram as particularidades da lei especificamente definidas. Estamos a perceber o que é que está a acontecer aqui, irmãos? Tudo isto Deus teve necessidade de fazer com o povo de Israel, porquê? Porque eles eram como se fossem animais, eles não tinham noção nem sequer de higiene, porque eles eram escravos há 400 anos. E Deus, na sua misericórdia, foi-lhes dando todas aquelas regrazinhas, aquelas leis, mas há pessoas que dizem assim, mas antes, por exemplo, no tempo de Abraão, não havia estatutos e preceitos e juízos. Será que não? O que é que os irmãos acham? Claro. Sim? Claro que sim. Antes, irmãos, isto é muito importante, vamos a Gênesis, ao capítulo 26. Antes de Deus verbalizar a sua lei no Sinai, ela já existia, porque Deus já a tinha dado no Éden. A aliança já tinha sido transmitida claramente a Adão e Eva. Olhem o que dizem em Levítico, em Gênesis, capítulo 26. Reparem que neste capítulo ainda o povo não estava no deserto. Ainda estamos no tempo de Abraão. E olhem o que diz o versículo 5. Isto é muito importante. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, já existiam leis, estatutos e preceitos? Por quê?
Porque tudo isso faz parte de quê? Da aliança eterna. Eterna. E há muitos crentes, e até as testemunhas, infelizmente, por não compreenderem isto, que acham que as leis, a lei, não é? Ela foi dada apenas para o povo de Israel. Mas aqui, no tempo de Abraão, não existia o povo de Israel. Deus ainda nem sequer tinha dado os 10 mandamentos, nem os tinha escrito nas tábuas de pedra. E Deus já está aqui a dizer que Abraão guardou as suas leis, os seus estatutos. Porquê? Porque, irmãos, isto agora é importante o que eu vou dizer. Quer na aliança eterna, quer na aliança do Sinai, existem leis, estatutos e preceitos. Estamos a entender o que é que se passa aqui? Posso só... Sim, diz. Penso, isto agora sou eu que estou a pensar e espero que me deem também o feedback, que nesta aliança do Sinai, uma vez que vai dá-la a um povo específico, que tem uma missão específica, Deus vai revelar-se no seu próprio caráter. Ele vai dar o caráter de Deus para que aquele povo pudesse ser um exemplo, digamos, ao resto do mundo, para que a aliança eterna se pudesse concretizar na humanidade. Exatamente. E como eles falharam na sua parte da aliança, não é? Deus vê-se obrigado a transferir, ou melhor, a fazer a aliança com outro povo. Com outro povo. Povo esse em quem Cristo habita. Por isso é que lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, diz que todos os que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, irmãos, isto é muito importante nesta altura. Exatamente. Isaac, muito bom. Então, nós estamos aqui perante como é que eu vou dizer, um apelo novamente de Deus para fazer aliança com um povo que ouve a sua voz, que abre a porta, que permite que Cristo entre, para quê? Para não pecar e dessa forma poder receber o quê? Aquilo a que tem direito. E a que é que tem direito? A vida eterna. Porque Deus não vai poder dar a vida eterna a quem está desobedecendo, irmãos. E vocês estão a reparar quando existe aquela noção de que não é possível guardar a lei, há tanta coisa que está envolvida nisto. Há muita coisa que está envolvida. Há aqui uma quebra da aliança e ela não pode ser quebrada. Agora, vamos abrir em